Bom, eu queria convidar agora a Jusceli Jaison José Andrioli, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. Opa, obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui Luiz Lamberto, vice-presidente da CEMIG. Também, em nome do Arcângelo aqui presente, cumprimentar todos os trabalhadores da CEMIG, né, que fazem essa empresa de fato acontecer, né, e também o Cazu da EDAS, que está aqui, companheira da Axion, né, e o Nelson Rubner, nosso eterno aí dirigente do setor elétrico, já foi ministro, já foi presidente da ANEEL, tivemos vários debates nacionais já, né? E o Eringer, cadê o Eringer? Sumiu, né? Já saiu, né? Da eficiência aqui, tá voltando, né? Para nós do MAB é um prazer poder compartilhar um pouco do debate que a gente faz não só no MAB, mas o MAB foi prepulsor no Brasil de uma articulação chamada Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia, né? Nós do MAB, por ser atingido pelas hidrelétricas, né, nossa história inicial foi de um certo preconceito à própria questão que nos gerou, que foi as hidrelétricas, mas depois nós superamos isso e passamos a estudar o setor elétrico brasileiro, e depois nós passamos a estudar o modelo energético brasileiro, e depois nós passamos também a tentar ter uma noção básica do modelo internacional de energia. Então, hoje nós temos gente formada em doutorado na área elétrica, em mestrado na área de energia, né? Eu mesmo tive um tempo para estudar e fiz especialização na área de energia e sociedade no capitalismo contemporâneo. Como falou Nassif, brincou com os engenheiros, né, com os advogados e com os políticos, é um pouco assim a história do setor elétrico também. No início tinha muito engenheiro, né? Depois, atualmente, muitos advogados, né? E provavelmente nós vamos precisar ter muito mais política no setor de energia, que esse é o gargalo principal hoje no Brasil na nossa análise. Né? Nós temos uma vantagem extraordinária enquanto potencial de matriz das mais diversas fontes. Nós temos um potencial extraordinário do ponto de vista da possibilidade da interligação e da articulação na América do Sul. E está aqui a possibilidade também, pelos bens estratégicos, do desenvolvimento de uma grande cadeia industrial. E essa que é a questão da energia que nós precisamos discutir no Brasil. Hoje, essa questão está sendo posta em xeque. E aí eu vou trazer 3 pontos, né, e quero que me avisem quando falta 10 minutos, para eu poder entrar mais no debate de matriz. Né? Eu quero privilegiar, como o debate aqui é o desafio da CEMIG em relação ao modelo elétrico brasileiro, né, e o Humberto já trouxe algumas questões, eu gostaria de trazer outras, né, que é fundamental. Né, porque a conjuntura está muito dinâmica na grande disputa internacional, né, principalmente nos setores da questão energética. Né, então, primeiro ponto, eu gostaria de trabalhar um pouco as tendências para onde está indo na lógica atual, né, sem uma interferência nossa, obviamente. Segundo ponto, eu gostaria de trazer um pouco as propostas que nós temos afirmado e debatido no âmbito da plataforma, inclusive agora estivemos entregando a fortalecer o programa de governo Haddad, essas propostas, que é a plataforma. Depois eu vou pedir para mandar para o e-mail de todos que estão aqui. Nós temos um documento conciso com várias propostas, que eu não vou conseguir tratar todas aqui. Vou apenas tratar o central do que é as propostas nossas. Nós já tentamos intervir nos governos anteriores no planejamento do setor elétrico. Não logramos alcançar, porque teve um golpe em nosso país, então isso não se desenvolveu. E também gostaria de finalizar, então, com o debate de matriz e o potencial que tem em Minas nesse debate e a experiência que nós estamos desenvolvendo na prática aqui. Então, esses 3 pontos
é o debate um pouco aqui. Primeiro, sobre a tendência do setor elétrico e do setor da energia no Brasil. Nós estamos muito preocupados. E precisamos estar muito preocupados. E a CEMIG e os trabalhadores, especialmente da CEMIG, têm que estar muito preocupados. E principalmente a sociedade mineira tem que estar muito preocupada. Por quê? Porque tem um claro de quem tem a hegemonia no comando político do setor elétrico hoje no Brasil, que é o setor financeiro, que é o setor do mercado, que usa a lógica do lucro acima de tudo e de todos, né, que está pautando. Então, eles têm um plano claro. Né, é só ver as planilhas, os estudos e o planejamento. Qual é o planejamento? 2026, a liberalização total do setor elétrico brasileiro. Liberalização total. Tem um plano muito bem claro, e esse plano é organizado depois politicamente e tecnicamente também. Né, não é uma ideia soltas ao vento. Então, a liberalização geral. Para isso, o que eles pretendem fazer? O debate de avançar o processo de privatização. Né? Então, o plano é a privatização. Nós estamos vendo aí toda a pauta de privatização, especialmente da Eletrobras, mas teve a pauta da privatização da CEMIG. Né? É importante de nós perceber que isso tem tudo no planejamento da CEMIG. Uma coisa é o planejar do ponto de vista de pensar uma empresa pública estatal sob controle do governo. Outra coisa é a CEMIG sendo privatizada e ficar totalmente na lógica do mercado. Muda o planejamento, muda a estratégia. A CEMIG, um parênteses aqui, até para nós anos. Veja só, a pauta de privatização, especialmente aberta pelo período FHC, né? Nós tivemos um fenômeno em Minas que impediu a privatização da CEMIG, que foi o quê? O fenômeno Itamar, a luta dos trabalhadores na Assembleia Legislativa, e se compôs uma frente política em Minas que impediu a privatização. Veja bem, mas tinha um plano nacional porque a empresa também é dirigida sobre o comando nacional, sobre o plano nacional. É assim que funcionam as regras do setor. Segundo, e também estadual, obviamente, que é o governo que tem as ações da CEMIG. Então, as coisas estão duelando sempre. Aí passou essa fase, veio o governo Lula, teve um momento da CEMIG que passou durante todo esse período os governos PSDB aqui em Minas, né? Com a pauta nacional de privatização. Mas a lógica nacional pendeu para outra lógica, que foi tentar retomar um certo controle do setor, tentar ter medidas, né, que não avançasse a privatização das empresas estatais. Foi isso. No finalzinho do governo Dilma, já no debate de renovação das concessões e tal, mudou-se a política. Né? Tivemos uma intervenção, um golpe. E aí, na esfera federal, veio a política de privatização, pautando, inclusive, o Estado de Minas Gerais. Mas daí tivemos uma outra contradição aqui, que foi um governo contra a lógica da privatização da empresa estatal. Então, veja só como o debate político, ele determina, né, político partidário, inclusive dos governos. Né? Além desse debate política de governo, tem um debate política energética, que aí nós temos um grande desafio. O debate política energética não pode, é insuficiente ficar na mão de engenheiro e de advogado. Esse debate precisa ter uma transição para o controle político da sociedade. Por quê? Porque nós entendemos desenvolvimento sustentável não o índice de rentabilidade individual da empresa, mas a função social dela na estratégia de desenvolvimento de uma nação, ou de um estado, ou de uma região. E aí que o Nassif falou, isso é muito importante. O principal que nós precisamos se colocar é como o ser humano, o real motivo do desenvolvimento, tenha como centro um processo intenso de desenvolvimento humano, em primeiro lugar. Se a lógica organizacional da sociedade, da economia, da produção, nas várias cadeias, não atender esse objetivo, de que vale? De que vale? Né? Então, essa é uma coisa. Então, é importante reafirmar que a decisão política interfere na decisão das cadeias produtivas e da lógica das empresas. E a CEMIG tem
se escapado na conjuntura, tanto nacional como estadual. Então, vai depender muito que seu cenário estadual e federal para saber os rumos da CEMIG. Né? É mais do que a aposta técnica. Entendeu? Então, agora, qual é a grande disputa? A privatização da parte estatal ainda. O que eles estão mais disputando? E nós aqui em Minas perdemos as usinas. Eu tive junto com o presidente da CEMIG, com o governador, com o pessoal da Assembleia Legislativa, tivemos no Supremo Tribunal Federal, tentando negociar as hidrelétricas. Nós perdemos, e aí assim, ó, todo mundo teve a oportunidade de estudar. Imagino que aqui, né, vocês são muito estudiosos por estar nessa empresa e ter que defendê-la e ter que atuar, mas nós estudamos de cabo a rabo a especificação técnica do debate da renovação das concessões das usinas da CEMIG. E aí, essa é a lógica que está perpassando a nível nacional, que é o quê? Tornar o setor elétrico um setor de especulação, através da tarifa da energia, à sociedade. Isso foi claramente organizado com a entrega das usinas da CEMIG. Né? E mostra também um debate de como esse setor é eficiente no Brasil. As hidrelétricas amortizadas da CEMIG, né, só para ter uma ideia, Nassif, São Simão, a produção, o custo operacional para geração de um mega é de R$ 9,00 o mega. Com taxa de investimento, com novos investimentos e o lucro médio ia para R$ 22,00. A tarifa de São Simão. Os caras tiveram a oportunidade agora de estar vendendo num preço de R$ 130, R$ 140 reais, as que privatizaram. Nós estamos perdendo, só nessa lógica, né, os 11 bilhões que levou as 4 hidrelétricas, vai retirar da tarifa de luz do povo em torno de 46 bilhões de reais nos próximos anos de concessão. Essa é a renda da especulação financeira. Então, ou seja, não é mais uma materialidade, uma indústria de eletricidade, virou um banco alocado em cima da indústria de eletricidade. Isso sem falar do lucro, sem falar dos impostos, eu não estou contando isso. Em tudo, nós vamos pagar em torno de 75 bilhões de reais nos próximos 30 anos, dessa concessão que foi dada às 4 hidrelétricas. Quem vai pagar isso? Nós. Nós vamos pagar na tarifa de energia e vamos pagar também porque a CEMIG perdeu a geração. E aí, para cumprir os contratos, vai ter que comprar. Onde é que vai comprar energia? E aí que vem a brincadeira, mercado de curto prazo, onde está um grande negócio da especulação de energia. Nos últimos 5 anos, estamos estudando e temos um mestrando estudando especificamente isso. Nos últimos 5 anos, caras especularam na ordem de... já vou achar o dado aqui. 190 bilhões de reais. É a conta da especulação dos contratos feitos no mercado de curto prazo. Esses 190 bilhões de reais tendem a explodir a tarifa de energia no próximo período. Essa é uma decisão política. Né? Os caras estavam vendendo energia hídrica no mercado de especulação a R$ 822 reais. Você não estava mais na ANEEL, né? Então os caras usaram e abusaram na especulação. Depois a ANEEL fez uma portaria reduzindo isso para 400 e pouco. Ou seja, é uma decisão política. Tem nada a ver com técnica. É uma decisão política de mercado, do poder político que o mercado tem nesse setor e a sua interferência. Então, a lógica vai ser, o próximo período, além da liberação, a explodir a tarifa de energia. Pelo pagamento dos bônus de outorga, que eu falei do exemplo da CEMIG, mas isso eles estão tentando fazer em todo o sistema Eletrobras, se acaso ser privatizado. Né? Eles estão atrás da privatização porque as elétricas da Eletrobras, do sistema estatal, são muito mais eficientes. Elas estão vendendo em torno de 70, a média é R$ 76 reais o preço de geração. Quando a privada, mesmo a matriz hídrica, está vendendo a R$ 240 reais o preço. Ou seja, se equalizar a 240, vão ter um lucro extraordinário em cima do sistema Eletrobras. Então essa é a grande questão da disputa pela privatização, né, da Petrobras. Terceira questão, né, a disputa para cortar o subsídio. Então, sempre vem a desculpa, o Estado, essa dimensão social é pesada, então tem um planejamento estratégico de cortar a tarifa social e cortar o subsídio à agricultura, né, que hoje tem subsídio na geração de energia,
E também o debate da água, né? A gente viu aí claramente, eles organizaram o Encontro Mundial de Debate da Privatização da Água, como nosso setor elétrico brasileiro, 68% está vinculado praticamente à matriz hidroelétrica, né? Quem privatizar o setor vai ter as regras e vai dar as regras do jogo sobre a privatização da água. E aí já tem um cálculo mercantil sobre a noção de preço da energia casado à noção de preço da água. É o que eles pretendem fazer no próximo período, essa é a tendência. E a outra tendência é o debate da legislação ambiental. É de reduzir a legislação ambiental existente, especialmente na área Amazônia, para poder voltar a fazer as hidrelétricas de grande acumulação de água. Então essa é a tendência. Qual é a proposta nossa da plataforma? Primeiro, nós temos que intensificar o debate da política energética, e isso nós pautamos, né, se lograrmos Haddad ser presidente, já tem acordo político de retomar a estratégia de uma política energética que fortaleça algumas questões. Primeiro, e essa é a pauta principal da plataforma, controle integral da base natural brasileira, dos rios, do sol, dos territórios. Por quê? Porque isso nos dá uma vantagem extraordinária nesse momento histórico na disputa geopolítica mundial. Só que o Estado está perdendo o controle e está entregando isso que é estratégico, que é um bem da natureza, né? É um bem do povo brasileiro. Então esse é o debate da soberania, o controle sobre esse setor é fundamental. Segundo, e aí não só a base natural, o meio de produção, o controle estatal. Nós temos que aqui enfrentar um debate sério, porque houve um debate ideológico no setor elétrico brasileiro, não técnico. Esse debate ideológico veio pintado de técnico, mas que não tem nada de técnico. Disseram que o estatal era ineficiente, que o estatal não sei o quê, era pesado, bará. Está aí a lógica privada tomou conta do planejamento e da lógica organizacional. Mesmo as estatais que permaneceram estatal têm que seguir a lógica do modelo institucional privado, e essa é a grande questão da CEMIG, né? A CEMIG não tem muito margem dela ser autônoma na decisão política. Ela se adequa nas regras institucionais do mercado, e aí que vem a grande questão. Então esse é um debate importantíssimo, de nós voltar a ter o controle estatal. Se nós perder essa briga, a sociedade vai pagar esse preço, porque os caras não vêm aqui para gerar desenvolvimento, eles vêm aqui para especular. Essa é a prova concreta da iniciativa privada no setor elétrico. A hidrelétrica que eu fui atingido, a região que eu fui atingido era da geração Eletrosul, foi privatizada, tem remetido mais de R$1 bilhão em dividendos, 100% do lucro remetido ao exterior, sem pagar imposto, inclusive, porque dividendo não paga imposto no nosso país. Ou seja, cadê o desenvolvimento? Cadê a lógica? Teve uma precarização do serviço, daí os trabalhadores, eu poderia botar todas as tabelas aqui de intensidade de trabalho, aumento das mortes, etc., no setor, e redução do salário e desemprego, né? Então, uma série de questões, e explosão da tarifa. Estou com todas as lâminas aqui do que foi a tarifa dos anos 70 até os anos atuais. E nós vamos ver isso. É uma estratégia do modelo institucional que, ao ter o controle político do setor, especula através da matriz altamente eficiente do nosso país, desenvolvida pela força de trabalho e inteligência dos trabalhadores brasileiros, da pesquisa e ciência brasileira, do endividamento externo do Estado brasileiro. Ou seja, tudo isso, nós que pagamos, a nação brasileira pagou. E agora está sendo levado por iniciativa privada que tem um lucro acima de tudo. E cadê o desenvolvimento? Que esse era o principal discurso quando vinham fazer as hidrelétricas lá nas comunidades nossas, que era para gerar desenvolvimento, era progresso. Isso não é mais assim hoje. Discutir o modelo de desenvolvimento, o modelo nacional é fundamental. Então, o controle dos meios de produção, da base natural, da indústria, ela é fundamental. É o modelo pré-sal. Por que eles boicotaram o modelo pré-sal? Porque não está em desenvolvimento da indústria nacional. O setor elétrico não teve essa oportunidade. Ele nasceu já na lógica da internacionalização, mas o Estado assumia a conta. Depois, quando o modelo virou para a lógica privada, o Estado assumiu o financiamento. E foi isso, né, a experiência do nosso governo. Né? Se não financiava, eles não investiam. E mesmo assim, eles boicotaram os investimentos. As últimas hidrelétricas foi feito com os fundos públicos, porque a iniciativa privada estava boicotando, porque a lógica deles não é o investimento, a lógica dele é a especulação.
Essa é a lógica do capital internacional. Segunda coisa fundamental, esses setores no Brasil têm uma oportunidade de gerar uma renda extraordinária ao povo brasileiro, das mais variadas coisas. Já? Não sou político, não sou engenheiro, e aí o tempo vai para o espaço também, né? Primeiro, a questão da renda natural desse setor, natural é errado o conceito, porque a renda vem através do trabalho dos trabalhadores, né? E da toda a tecnologia investida pelo Estado, pelo Brasil, né, e pelo povo brasileiro que pagou a conta, né? Esse setor tem como devolver políticas públicas à sociedade brasileira. E essa afirmação foi feita no modelo pré-sal. Essa afirmação pode ser feita no setor elétrico brasileiro, se tiver o controle estatal. A da condição de política pública. Aqui teve uma clara política de investimento. Ou seja, é possível fazer isso, tem condições de fazer isso, né? Então essa é a questão. A destinação social dos resultados à sociedade, e aí vem o desafio de redução da tarifa, não é possível, camaradas, não tem explicação técnica que justifica nós ter a matriz mais eficiente do mundo, a matriz de produção mais barata do mundo, e assim a tendência também das próprias alternativas, né? A queda do custo de produção da energia solar, da eólica e tal, que viabilizou a diversidade da matriz energética brasileira, permite ter uma renda extraordinária. Essa renda está sendo tirada hoje do povo brasileiro através da tarifa. E isso devia ser devolvido à sociedade. Imagina só, nossa proposta em relação à CEMIG. Em vez de privatizar, nós tínhamos feito a proposta de trocar as hidrelétricas no acerto de contas, como a União deve para o Estado. Então, os 10 bi nós até topava negociar. Fica com a União, desconta da dívida que tem a ver aqui em Minas, e nós ia ter um fundo de 42 bilhões para a saúde e educação. Ou seja, é possível ter renda nesse setor para a destinação social. Terceiro ponto, superar o modelo de mercado. Se nós não conseguirmos isso, e aí nós temos 2 desafios que vai entrar um deles. Primeiro é o sistema de financiamento. Se nós lograr alcançar governo e não redirecionar o BNDES a investir no estatal, porque isso não foi permitido no modelo anterior, se não fizesse a parceria com o privado, mas é uma decisão política. Está vendo? Não é uma decisão técnica. Porque a estatal tem gabarito, tem qualidade para investir e para pagar o financiamento, mas ela é impedida por lei. Então é isso, eu amarro e boto competir. Sacanagem. Então nós temos que resolver o problema do financiamento. E não falta financiamento. Nós temos uma carteira extraordinária de crédito no Brasil, pelo tamanho que significa esse país. Teria um investimento internacional à vontade, se nós quiséssemos, mas não precisamos disso. Nós temos BNDES, temos todo o sistema bancário, que temos reservas que permitiria fazer isso. Segunda questão, resolver o problema dos preços. Esses 2 questões são urgentes no setor. Se nós não tivermos o controle disso, não tem futuro, as nossas empresas vão ser alcançadas pela privatização geral. Quarto ponto importante, a solidariedade internacional, a integração energética. A América do Sul não é de Varde que o golpe se instala, os golpes de novo tipo nesse momento. Uma das questões centrais na crise do capitalismo é o debate e a disputa tecnológica, e o setor da energia está no centro disso. Petróleo, hidrelétrica. Nós viramos uma potência. Esse canto do mundo aqui é uma potência energética acima de tudo. Hídrica, solar, eólica, biomassa, nuclear, petroleira, ou seja, tem tudo. Terras, ou seja, é extraordinário, né, esse canto do mundo. E esse é o grande debate, como isso não se desenvolve e vira uma colônia eterna da lógica do centro do capital, né? Então, esse debate da solidariedade é fundamental. Não queremos explorar os outros, não queremos ser explorados pelos outros. Queremos ser soberanos. E quinto ponto, um elevado grau de conhecimento e organização política da sociedade sobre o setor. Esse é um desafio principal. Então a CEMIG também precisa avançar mais nisso. Avançou, e o exemplo desse avanço é o debate que temos feito juntos. Estamos fazendo isso num plano de pesquisa e desenvolvimento, que é insuficiente. É para isso que serve a pesquisa e desenvolvimento. Mas nós estamos ousando aqui fazer um dia um concurso
dos projetos de P&D que a CEMIG já realizou, e eu estou desafiando que esse vai ser um dos melhores projetos de pesquisa, que vai ter um retorno social, que vai ter um retorno técnico, que vai ter um retorno econômico, aonde deve, de fato, ter o retorno econômico, que é a sociedade mineira. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto P&D, né, fundamental, aqui, é a segunda experiência no Brasil de P&D, né, um está sendo desenvolvido pela Eletrobras, no Lago de Sobradinho e Samuel, no Amazonas, e aqui em Minas Gerais, numa CGH Santa Marta, lá no norte de Minas. Nós vamos fazer uma fotovoltaica flutuante no lago, e aí o companheiro falava do grande desafio das baterias. Esse é um desafio da Europa. Eu concordo que nós temos que desenvolver tecnologia em termos da bateria aqui, do ponto de vista da estratégia de locomoção. Na estratégia do setor, nós já temos baterias extraordinárias, que são os reservatórios já construídos. Passa as lâminas que eu só vou mostrar, porque coincide o potencial investido pelo povo brasileiro dos grandes reservatórios com o mapa solar, com o mapa eólico, com toda. Então, assim, se nós conseguirmos desenvolver ciência e tecnologia, de tornar eficiente os lagos, as grandes baterias naturais, eu diminuo o custo da solar, ampliando e tornando a energia hídrica muito mais eficiente. Então, esse é o grande tchan. A Europa está fazendo todo. Eu estive na Alemanha, Áustria e Bélgica há poucos dias. O gargalo deles estão lascados. Por quê? Eles sim precisam desenvolver baterias de grande armazenagem. Por quê? Porque eles querem tornar a matriz renovável sem ter o bem que nós temos aqui. Então, eles têm que fazer bateria casando com as redes para tornar o sistema mais renovável. Nós temos esse bem natural já pago, já amortizado, né? Podemos casar as duas, óbvio, no sistema todo. Então, assim, passa só a apresentação. Quantos minutinhos? Falta 5? Só para... Aí que... Passa aí. Aí está toda a matriz mundial, pode passar. Cadê o apertador aqui? Que aí eu mesmo passo mais rápido, né? Só para passar algumas imagens, só do mapa para nós ver. Aqui a matriz, né? Ó, nós temos 43% renovável, né? Então, já é uma matriz vantajosa, super vantajosa do ponto de vista nacional. A elétrica, 68% é hídrica, né? 18% apenas não renovável, né? E não é um problema não renovável, porque também é ideológico isso dizer que a térmica está encarecendo a matriz elétrica brasileira. Depois tem um gráfico aqui que eu pego isso justamente para mostrar. A térmica tem uma hegemonia hoje da biomassa, do bagaço de cana, que barateou muito o custo de produção, né? E a outra grande maioria é gás natural, que é mais barato. Nós temos 2% apenas de 25% térmica de eletricidade, que é de petróleo. Ou seja, né? Então o custo de produção é bem menor. O problema é o modelo de mercado que está organizado para inviabilizar, né, encarecer a tarifa. Aí a questão elétrica, né, toda aqui, depois eu vou deixar isso, inclusive quem tiver a oportunidade de estudar, mas aqui está como produz, como consome, né? Nós temos desafio em perdas no Brasil ainda bastante elevadas, né? Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, ó, setor interligado nacional, que inclusive é outro problema. Aí nós aqui, os atingidos, nós fomos estudar um período recente que nós vamos, aliás, já está aprovado, porque depois nós pedimos ajuda aos universitários e os engenheiros fizeram um estudo específico. Houve no golpe que foi dado, um golpe também no setor elétrico. E teve uma desregulação dos lagos. Quando aqui teve uma decisão política de não renovar a concessão, mais um parênteses aqui, hoje as renovadas dos estatais federais está mais de R$60 a tarifa. Foi renovada a 33, está R$60. Se a CEMIG tivesse aceitado a renovação, nós teríamos a usina, a energia, para ser garantido os contratos, e nós teríamos uma renda extraordinária. Naquela época já. Né? Por uma decisão política não foi feito. Uma decisão apenas do lucro extraordinário imediato ao capital não foi feito. Agora nós estamos pagando o preço, né, por isso. Mas o sistema interligado nacional também está sendo desorganizado. Está sendo desorganizado. Tem uma estratégia de mercado que é o debate da sazonalidade. Eu vendo quando eu tiver chuva. Então eu faço
contrato prevendo isso, isso é um perigo. Por quê? Porque isso desregula a lógica principal do setor interligado, que era dar eficiência das bacias, interbacias e tornar o sistema nacional eficiente. Mas aí o mapa, aqui as grandes caixas d'água do Brasil, né? Olha só. E aqui nós vamos ver o mapa solar. Olha só, é no mesmo raio. Claro que nós estamos querendo luxo, né? Então, óbvio que o Nordeste, Norte de Minas é mais eficiente, mas toda essa mancha marrom é super viável a energia solar, super viável, em relação aos outros cantos do mundo, né? Então, a amarela também tem viabilidade em relação aos outros cantos, mas aqui, ó, só essa faixa aqui, né? Ou seja, nós temos uma abundância de radiação solar para essa matriz ser, né, garantida junto ao sistema interligado, junto ao sistema das hidrelétricas, né? E essa é a grande questão. Essa anterior aqui é a matriz atual. Ó. Hoje isso é feito. Essa complementariedade ela é feita, é resolvida com biomassa. Né? A hídrica ela é, né, casada. A solar podia potencializar isso em muito no Brasil. Né? Então esse é o debate de matriz que nós precisamos continuar fazendo, precisamos tentar avançar, disputar tecnologicamente, não estamos sendo contra isso. Mas isso tem que ter uma estratégia de fortalecer um projeto em nação. Pelo contrário, é isso que o companheiro falou. São as grandes transnacionais que vão ter a vez na área solar, eólica. Nós não vamos ter a industrialização aqui, porque a lógica é trazer mercadoria de fora. E aí nós vamos comprar de quem desenvolveu mais tecnologia. Da China, da Europa, Estados Unidos. Eles estão numa briga danada sobre isso a nível mundial. Então, para concluir, tem a apresentação aí, vamos passar por e-mail o documento da plataforma que descreve melhor a nossa proposta de política energética nacional e estamos aí desafiando a todos a acompanhar o PID. Nós temos uma responsabilidade muito importante, sabemos dela, né, tanto a EDAS, como a Axion, como a Eficiência, como a PUC, que está junto nesse projeto de pesquisa, de fazer uma inovação tecnológica, de fato, em Minas, que sirva ao povo mineiro. Que a gente consiga, com isso, popularizar, dar mais participação popular no próximo período da sociedade mineira, para não continuar pagando a conta e nós poder manter a CEMIG estatal, cada vez mais redirecionar mais ela, a lógica de servir ao objetivo principal, que é o altíssimo grau de desenvolvimento humano, e não essa lógica de tirar a comida do povo que já não tem. Eu tenho um dado aqui que é escandaloso, né? No Brasil, 58% da população, né, vive com até um salário mínimo, a renda é de um salário mínimo, e quem tem um salário mínimo de renda, pagar uma tarifa de energia mais cara do mundo, é um absurdo. Então nós vamos ter que equilibrar isso sob o interesse da sociedade, né, e cada vez a sociedade precisa entender mais, porque é um debate de política energética, não é um debate apenas de matriz tecnológica. É, acima de tudo, política energética. Conforme nós fazendo no próximo período, nós podemos perder uma grande oportunidade de salvar um setor que é estratégico para a nação brasileira, e a CEMIG está com uma grande responsabilidade nesse sentido, o governo de Minas uma grande responsabilidade nesse sentido, e também saber que isso não se resolve só na esfera estadual. Nós precisamos retomar um plano de nação a nível nacional e soberania popular. Obrigado, desculpa atropelar o tempo, parabenizar os debates.